Glória a Deus. Irmão, estou bastante contente nesse dia. E a rica oportunidade do Senhor de estar aqui na frente hoje. Estar juntamente com os irmãos. Falando um pouco mais do Tadel. Que tem hoje como tema, ser um servo aprovado. Aleluia. Vou estar iniciando aqui na leitura em Mateus, no capítulo 24, versículo do 45 ao 51. Que diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constitui sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. E em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo, no dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e o separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, aqui quando fala desses dois servos, simplesmente a palavra do Senhor ela está fazendo uma comparação com dois servos. Um fiel e prudente e o outro infiel. O fiel fez o que o Senhor mandou, independentemente se ele estava perto ou longe. E o servo infiel, simplesmente quando viu, achou que o seu servo iria demorar, ele simplesmente tomou outra atitude. De qual atitude? De maltratar os seus companheiros, de fazer aquilo que não agradava ao próximo. Então ele começou a ter atitudes que, por outro lado, queira ou não queira, entristece ao Senhor, porque não convinha com aquilo que ele apresentava no momento. Então, o Senhor volta sem ninguém esperar, volta de repente. E nesse voltar do Senhor, o servo simplesmente, o que não cumpriu aquilo que o Senhor quis, ele foi punido. E o servo que cumpriu justamente todos os preceitos, seguiu ali corretamente, ele foi recompensado. Então, devemos agir, viver de forma correta, sempre, independente da atitude. Devemos sempre olhar para Cristo nas nossas atitudes. Devemos saber e priorizar a vinda do Senhor nas nossas vidas, no dia a dia. Não é simplesmente achar que o Senhor vai tardar. Não é simplesmente achar que no seu conhecimento você acha que vai dar tempo de lá na frente você melhorar as suas atitudes e começar a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Então, devemos agir, sempre agir de maneira correta. Ninguém sabe o dia, a volta de Cristo. E a fidelidade acima de tudo. Devemos ser fiel ao Senhor. Devemos ter esse conceito dentro da gente de andar fiel perante o Senhor, independente de onde você esteja, se é no trabalho, na escola, no caminho. Você é o brilho do Espírito Santo. Aonde o povo te olhar vai dizer assim, não precisa você abrir a tua boca para dizer que é cristão. Só o teu comportamento, ele já vai revelar para o próximo, de que a pessoa vai dizer, aquele rapaz é cristão, aquela menina é cristã. São comportamentos diferentes. E aqui deixa essa ressalva da parte em Mateus 24. Então, e como se Jesus estivesse dizendo num momento como esse, olha só, não viva relaxado, achando que dá tempo de mudar depois. Viva certo agora, com responsabilidade e coração sincero, sempre andar na sinceridade. A outra leitura que eu quero estar compartilhando com os irmãos, ainda em Mateus 25, vai do 1 ao 13,
que fala das 10 moças virgens, as prudentes. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino do Senhor será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tornando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, dá-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso de nos falte a nós e a vós, ide antes que o vende e compre-o para vós. E tendo elas indo comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas e fecharam as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos as portas. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Naquela época, o casamento era totalmente diferente de hoje. O casamento de antigamente não tinha esse negócio de começando com um namoro. Simplesmente os pais escolhiam as esposas para os filhos. E em um certo momento, quando tudo iria começar, tem sempre uma festa antes. E nesse que tem uma festa antes, eles comemoravam e a festa durava dias e dias. Então eles comemoravam, mas as mulheres, elas não sabiam a hora que eles iam vir. Então elas tinham que estar preparadas. E numa dessa que eles estavam vindo, as loucas simplesmente não estavam preparadas. Simplesmente confiou no que tinha no momento em mãos. Mas não foi o suficiente. Porque como demorou eles virem, muitos se apagaram. E apenas 5 que estavam preparadas entraram à borda do cordeiro. Ou seja, tem sempre aquele que confia na oração do próximo. Tem sempre aquele que quer que a pessoa faça por ele. Ora por mim, jejuma por mim, que eu estou assim, estou desse jeito, preciso de ajuda. É muito diferente de você falar assim: não, eu vou te ajudar. E vai os dois cair de joelho e orar naquele propósito. Não simplesmente tomar as dores e fazer assim: eu vou orar por você, não precisa nem você jejuar. Não precisa nem você orar, porque eu vou estar orando por ti. E tem pessoas que não querem compromisso, não querem oração. Mas lembre-se que o chamado de cada um, a gente tem que colocar em prática. Independente do momento que você se encontra. Você tem um chamado. Eu creio que nenhum aqui está aqui em vão nessa noite, nessa tarde. Eu creio que o Senhor há de vir, há de se despertar dentro de vocês o verdadeiro chamado. E colocar em prática. E não recuar, jamais recuar, não olhar para trás. Aleluia. Então, vem assim a palavra do Senhor. E eram as prudentes entrar para festas que estavam preparadas. E as que não estavam preparadas, que foram buscar azeite, as portas fecharam. Jesus nos ensina nesse momento. Preparação espiritual. Não dá para improvisar. Quem quer improvisar no preparamento espiritual? Né? O preparamento espiritual vem de consagração, vem de jejum, vem de abrir mãos de muitas coisas que nos agradam. Eu, por exemplo, eu tenho a maior dificuldade de fazer jejum pela manhã. Eu tenho muita dificuldade, eu não esquento com almoço nem com janta, mas o café da manhã é sagrado. E quando eu deixo de tomar café, irmãos, eu fico nervoso, não vou mentir não, eu fico chateado demais, porque eu perdi aquele primeiro café da manhã, o banquete para mim. E então, no meu ver, a minha dificuldade é essa, é a maior dificuldade que eu tenho. E você abrir mão disso, do que você gosta,
também é uma preparação. Você está evitando o que você mais gosta, está se sacrificando. Está falando ao Senhor, Senhor, o Senhor é maior que tudo isso aqui. O Senhor é maior, Deus, de todas as minhas dificuldades. O Senhor é maior de tudo aquilo que eu possa entristecer ao Senhor pelas minhas atitudes. O Senhor supera tudo isso. E quando você começa a ter essa visão de chamado, de querer ser um servo na presença de Cristo, tem que haver uma preparação verdadeira e não improvisar. E não dá para depender da fé dos outros, como eu acabei de falar. Não dá para esperar simplesmente para o irmão jejuar por tu, não. Você que tem que buscar. O preparo é teu. Haverá momentos em que será tarde. Quantos e quantos não esperaram um pelos outros, não buscou, não se preparou e hoje estão afastados dos caminhos do Senhor, infelizmente, porque não conseguiram enxergar o verdadeiro chamado que tiveram. Simplesmente achou que o momento iria dar para eles voltar atrás e correr atrás daquilo que eles estavam mais perdendo, que era a preparação espiritual. Mas no momento não deu tempo. O mundo ofereceu coisas que ele abriu os olhos e se iludiu. E ele foi para esse lado. Então, resumindo essa parte, vigiai sempre. Sempre manter em vigilância. Também ainda no livro de Mateus 25, vou estar lendo com vocês agora do 14 ao 13. Que diz assim a palavra do Senhor. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e ao outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade. É isso que me chama a atenção. Capacidade, o Senhor sabe aquilo que você vai aguentar. Se hoje você tem um chamado, você tem dentro de si aí o que você arde no teu coração do chamado do Senhor. O Senhor está te preparando, o Senhor está entregando a você esse chamado. Pois creia. Ah, mas eu não vou conseguir. Sempre colocando dificuldade, sabe? Ah, eu não vou conseguir, acho que não é para mim isso aí. Mas você não correu atrás, você não se preparou. Você não procura buscar na presença de Cristo realmente o teu chamado. Falar assim, Senhor, é esse o chamado? Eu vou abraçar, eu vou para cima com tudo. Sabe? Então, diz assim a palavra do Senhor. A cada um segundo a sua capacidade. E aumentou-se logo para longe. Ou seja, o servo saiu, entregou os talentos, saiu. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também os outros 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou a terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, acredito eu que ele também não sabia o momento que ele iria voltar, foi de surpresa. Mas veio. E veio o Senhor daqueles servos, e ajustou contas com eles. Escuta isso. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos, que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse, bem este servo, bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse o Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor, bem este e fiel este servo. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegado também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conheci-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeia, e ajunta onde não espalha. E atemorizado e escondi o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, pois, o seu senhor, disse-lhe, mau e negligente servo,
Sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado ao meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia o que é meu, com os juros. Tirai, pois, o talento, e dai ao outro que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá uma abundância, mas ao que não tiver, até o que se lhe há tirado. Irmãos, essa palavra aqui, ela deixa muito claro do servo bom e fiel. Olha como ela deixa um leque aberto para a gente nesse momento. Por quê um leque aberto? Porque tem momentos em que muitos olham o talento do outro. Tem muitos que olham assim e falam, nossa, fulano recebeu esse carrão aí. Nossa, fulano comprou uma casona. E eu estou aqui ainda, pagando aluguel. Nossa, fulano tem sorte para emprego. Mas o que eu quero dizer nessa noite, que não olhe para isso. Olhe para o autor e consumador da tua alma, da tua fé. O chamado é teu, o talento que o Senhor está confiando a você, Ele está te entregando. O talento que é teu, Ele está te entregando. Não sei se é 1, se é 10, 20. O que é teu, o Senhor está entregando. Mas a pergunta vem nesse momento. E o cuidado que você vai ter com eles? E o momento de cuidar, e o momento de procurar a multiplicação. Porque a partir do momento que você recebeu 5 e entregou apenas 5, no meu ver, você não cometeu um erro grave. Não cometeu um erro grave. Quando eu estava fazendo essa leitura, eu até pensei nisso. Nossa, o cara devolveu o que era dele e ele ainda foi grosso desse jeito. Mas, irmão, se a gente trazer para o lado espiritual, é muito sério isso. É como se o Senhor entregasse a igreja em tuas mãos e essa igreja não viesse ninguém. Você andasse anos e anos, só ficasse você e sua esposa ali nos bancos orando e não vem visita, não vem... Por quê? Tem alguma coisa errada. Então, é de fato e verdadeiro que venhamos a abrir nossa visão e correr atrás do nosso compromisso com Cristo. Eu quero ser um servo bom e fiel. Eu quero buscar isso cada vez mais. Quantas vezes eu não falei? Quantas vezes não me arrependi? E quantas vezes não procurei buscar, Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser melhor na Tua presença, eu quero agir diferente. Porque eu creio em Ti, eu sei da Tua realidade em minha vida. Cristo, Ele se faz presente nesse momento aqui. Mas nesse momento que você está tendo uma visão de talentos, eu te convido, semeia cada vez mais aquilo que o Senhor confiou em Tuas mãos. Independente do talento do outro, não olhe o talento do outro, olhe o seu talento. E faz o melhor para o Senhor. Começa a colocar a convicção dentro de si, que você vai fazer o melhor, eu vou fazer o melhor a partir de hoje. Se o Senhor me deu essa oportunidade de estar entendendo hoje o chamado que cada um tem através dos talentos, eu vou fazer melhor. Eu vou buscar a Cristo, eu vou me esforçar cada vez mais a Cristo. E eu sei que cada um aqui tem capacidade para isso. E eu sei que aqui tem pastores, futuros dirigentes de igreja, sim, eu acredito, sim. Eu acredito que essa aqui é a obra do Senhor, ela vai crescer. Queira o homem lá fora aceitar ou não aceitar, mas a obra de Cristo, ela vai crescer. Só que para ela expandir, ela crescer, cabe a nós, como servos, sermos bons, fiéis e fazer a vontade do Senhor. E ao retornar o Senhor, elogiou tanto o que teve, multiplicou os 5 talentos para 10, e elogiou o que de 2 talentos virou 4. E puniu, repreendendo o que entregou apenas o seu talento. No meu ver, eu acredito que aquele que entregou o talento, uma observação, ele tomou para si aquilo como se fosse dele. Ele não soube administrar o que o Senhor entregou nas mãos dele. Ele ficou com tanto medo de perder aquele único talento que ele tomou para si. Mas volto a repetir, a obra é do Senhor.
O talento foi o Senhor que entregou. A confiança foi o Senhor que confiou em você, em mim. E tem muitos precisando de você ao lado dele, de falar do amor dele. Muitos estão aí, às portas, precisando de ouvir o amor de Cristo em seus corações. Muitos ainda caminham longe da presença de Cristo. Talvez seja por alguma decepção, porque não enxergou a Cristo como deveria enxergar. Mas que você possa alcançar essas almas e possa falar do amor de Cristo. E diz assim ainda: glória a Deus. Só um momento que o papel aqui eu enrolei aqui, viu, irmãos? Deus dá responsabilidade, dons e oportunidades. E a única espera dele é que tenhamos atitudes e sermos fiéis. O problema não é ter pouco, é não fazer nada com o que recebeu. Esse é o problema. No meu ver, ele não roubou, não fez algo errado, grave. Errado fez. Só omitiu o medo do seu servo, que era rigoroso, como diz no versículo 24 e 25. Foi o suficiente para ser repreendido, como falta de oração, falta de preparo, falta de buscar, falta de acreditar em si. Quantos e quantas a gente não encontra que não acredita nem no seu próprio potencial, não acredita em si? Eu tenho muitos amigos que eu já falei para eles: cara, você tem um potencial muito grande, não desiste, continua na tua caminhada, vai firme, vai em frente. E do nada, se esfria. Por que do nada, irmãos? Porque a gente não confessa com a nossa boca que Cristo é o maior. A gente não confessa com a nossa boca que Cristo ele é real. Que a gente crê na presença do Senhor, por mais que a gente não viu. Olha só a visão do crente, do cristão. Consegue enxergar um todo-poderoso. Acreditar em algo que a gente nunca viu na vida, mas a gente sente paz, a gente sente uma diferença quando a gente cultua, que vai para casa. Eu não sei vocês, mas se eu passar um domingo sem cultuar, seja por causa de trabalho e outras coisas, parece que a semana fica diferente. Desde da segunda-feira, a semana já começa diferente. Então creia no chamado do Senhor. Agora eu quero estar compartilhando com os irmãos, voltando um pouco aqui em Mateus, agora eu vou ler no Mateus 21, do 28 ao 31. Mateus 21, do 28 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigiu-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje. Na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois se arrependeu e foi. E dirigiu-se ao segundo filho, falou-lhe o mesmo modo. E respondeu dizendo: eu não vou, Senhor. Eu vou, Senhor. Ele disse, o segundo filho falou: eu vou. E não foi. Aí veio a pergunta: qual desses fez a vontade do Pai? Irmãos, cada vez mais que a gente se depara com servos bons e fiéis, e a gente se enquadrar em ser um servo fiel. É muito importante a gente entender isso aqui também. O primeiro, ele falou que não ia. Simplesmente falou: não vou. E se arrependeu e foi. O segundo confessou que ia e não foi. Olha a seriedade dos fatos nesse momento. O primeiro fez a vontade do Pai. Se a gente parar para analisar nessa fala dele, o primeiro fez a vontade do Pai. Simplesmente ele negou, mas o arrependimento dele falou mais alto.
E ele foi. Jesus está mostrando aqui que não adianta só falar bonito. Tem que agir, tem que ter atitude. Não adianta simplesmente você falar bonito, falar como um doutor, como um advogado da vida, um juiz da vida. E simplesmente num momento como esse você não ter atitude. Tem que haver atitude, tem que haver força de vontade. O que vale é a atitude nesse momento. É agir, é colocar a mão no arado, é ir para cima. E o arrependimento verdadeiro, que foi o que mudou toda a história e o comportamento do primeiro filho. Quando a gente vê um arrependimento verdadeiro, a gente se depara com muitos e muitos que estão afastados e eles sentem em voltar para a casa do Senhor e Ele nos procura humildemente e fala a realidade e fala, olha, eu estou fora, mas eu quero que você me ajude aí, eu quero voltar. E a gente vai junto orar para que isso aconteça, que ele venha ter força de vontade, que ele venha alcançar a graça do Senhor a ser salvo novamente. Porque a partir do momento que se afasta dos caminhos do Senhor, a gente sabe que as coisas são mais difíceis. E Jesus disse isso para líderes religiosos da época, mostrando que pessoas consideradas erradas, que se arrependem, estão mais perto de Deus. Olha isso. Essa parábola aqui, o Senhor falou, foi para os religiosos da época. Para que eles simplesmente viessem entender que aqueles que se arrependem, a pessoa considerada erradas, que se arrependem, estão mais perto de Deus, do que pessoas que falam certo, mas não vivem o que dizem. É melhor corrigir do que fingir. Está tudo certo. Deus valoriza mudanças e atitude, e não apenas aparência. Aqui, irmãos, a aparência engana demais. A aparência engana. Quando a gente fala de doutores, homens ensinados, homens que regem a lei, se você parar um pouco para conversar com eles, falam bonito demais, falam lindo. Ele até te induz se você cair na lábia deles. Mas, quando a gente, que tem um conhecimento de Cristo, e sabemos do nosso chamado, nada deve nos abalar. Pelo contrário, a gente deve envolver ele para que ele sinta Cristo na nossa vida. Através do nosso comportamento, das nossas falas e das nossas atitudes. Quantos e quantos não vai apontar para você e vai dizer assim, aquele irmão ali errou, o que ele está fazendo ali? Ele não sabe a história por trás, o porquê você chegou até ali. Ele não sabe, muitos não sabem. Muitos vê aqui, pessoas tocando, acha bonito, tem vontade, mas não tem atitude de ir lá estudar, porque sabe que não é fácil. Não é fácil simplesmente você perder o seu dia ali, Perder não, é um investimento de estar estudando, estar buscando melhorias para si próprio e para a casa de Cristo, para o reino de Cristo. E é onde acende o chamado dentro de cada um aqui. A vontade de Cristo. E para encerrar, vou estar compartilhando com os irmãos agora em Lucas, no capítulo 10. Vou ler aqui do 25 ao 37, diz assim. E eis que levantou um certo doutor da lei, escuta isso, tentando-o, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei, como leis? E respondeu ele e disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás, disse Cristo. Ele, porém, respondeu, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha isso, e quem é o meu próximo? E respondeu o Senhor Jesus, dizendo, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, o qual o despojaram, e espancando, os retiraram, deixando meio morto. E ocasionando-se, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de longe.
E de igual modo também veio um levita, chegou àquele lugar e vendo passou direto. Mas um samaritano ia de viagem, chegando ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Vou nem terminar a leitura aqui, porque está muito em cima do horário. Irmãos, escuta isso. Como que pode? Um sacerdote vê a situação e passou direto. Um levita também vê a mesma situação e passa direto. E aqui o Senhor fala de um samaritano, que ao ver aquela situação se compadeceu. E ele não simplesmente pegou aquele rapaz e tirou daquela situação. A palavra diz que ele começou a tratar das feridas dele, escuta isso, tratou as feridas dele, e não sendo ainda o bastante, levou para aquelas casas de recuperação, né? E chegando a oferecer dinheiro para o cuidador cuidar. Falou assim, olha, cuida o que precisar de medicamentos, de tudo que for possível, eu vou pagar. Olha o amor que o samaritano teve. Enquanto pessoas que eram para ter visto aquela situação e ter se compaixado, ter tido compaixão deles, não teve. E o samaritano, que na época era criticado, era apontado pelas falhas, é o erradão da vida, ele teve a atitude correta. Ele se compadeceu daquele momento, cuidando das feridas daquele homem. E a pergunta não é quem merece o meu amor, e sim, eu estou sendo próximo de quem precisa. Porque olha a palavra daquele servo no início. A pergunta, e quem é próximo de mim? Quem é depois de mim? E o Senhor disse que a frase correta nessa noite, para esse momento, a pergunta é, eu estou próximo cada vez mais de Cristo para fazer a vontade dele? Os religiosos não sabiam o certo, mas não fizeram. O samaritano, visto como errado, fez o certo aos olhos do Senhor. E um resuminho que eu fiz aqui, irmãos, para finalizar com chave de ouro aí, nos corações dos irmãos. Olha só, 2 filhos, não é falar, é fazer, que acabamos de ver. Os talentos, agir com o que tem. Você tem um talento, vai agir com ele. Tem 2, vai com 2. Tem 5, vai com 5. As 10 virgens, está preparada. Espiritualmente, está ali, ó, firme, vigilante. E o samaritano, por último, colocar o amor em prática cada vez mais. Que você venha colocar o amor em prática. Que você, a partir do dia de hoje, venha agir diferente com o próximo que você encontrar fraco. Nunca apontar a falha. E sim, ajudar. Sempre procurar ajudar. Ser diferente. E a última frase desse dia é: o conhecimento não é aquilo que você sabe, e sim o que você vai fazer com o que você sabe. Amém? Que Deus abençoe cada um. E quero estar orando por você. Levanta nesse momento, vamos estar fazendo uma oração. Feche seus olhos. Amado Pai, meu Deus, nesse momento, meu Deus, quero estar te apresentando, meu Deus, a cada um que está nessa tarde aqui, meu Deus. Ouvindo, meu Deus, o Tadel, o ensinamento que o Senhor tem preparado para o dia de hoje. Meu Deus, age no coração de cada um, Pai, nos pensamentos. Meu Deus, prepara, capacita cada um deles, para que a partir do dia de hoje eles venham agir diferente, eles venham ser diferente, Pai, fazendo a Tua vontade, o Teu querer, porque é do Senhor, meu Deus, o chamado, os talentos, tudo aquilo, meu Deus, que recebemos de Ti, Pai. Sabemos que o Senhor é tão poderoso para fazer muito mais do que pensamos e imaginamos. Senhor, meu Deus, toma cada um em Tuas mãos e abençoa, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, irmão.